Caríssimos amigos e irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez nesta tarde, o Senhor da vida nos permite esse reencontro. E aqui, mais uma vez, eu os convido, meus prezados amigos, para juntos estarmos a partir desse momento e em breves momentos estaremos reunidos em nome de Deus e de Jesus para podermos realizar o culto do Evangelho no lar. Todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos. E com muito carinho, com muito amor, que nós possamos nos unir na mente, principalmente nos nossos sentimentos, e estarmos juntos a partir de agora. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Nós vamos ver um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. No item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Vocês viram que eu frisei dois trechos, né? Muitas vezes, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser muito mais irmãos pelo espírito do que se fossem nascidos em pais iguais, que também podem haver essa antipatia, mesmo sendo irmãos consanguíneos. Então, há, pois, duas espécies de famílias. As famílias unidas pelos laços espirituais e as famílias unidas pelos laços corporais. As primeiras, que são unidas por laços espirituais, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, que são os laços unidos pelo corpo físico, né, dissolvem-se moralmente, extinguem-se com o tempo
e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus queridos amigos e irmãos, esse trecho que nós lemos, ele é extenso, mas nessas três partes, né, está dizendo nesses 3 parágrafos claramente qual é a diferença entre parentes unidos pelos laços do corpo e parentes unidos pelos laços do espírito. Então ele fala, como disse a passagem de Jesus, quando o discípulo veio chamar ele e dizer que a mãe e os irmãos deles estavam lá fora aguardando ele, e quando ele disse como resposta: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ele quis dizer que somos todos irmãos, né? Unidos pelos laços de Deus. E especialmente ele quis dar uma ideia ali de que aqueles que estavam ali eram irmãos dele também, principalmente irmãos unidos pelos laços espirituais. E é assim na nossa existência também. Existem os laços unidos pelo Espírito, que já vieram de outras vivências espirituais juntos como irmãos, e existem as uniões que são fortalecidas somente pelo corpo físico, pela consanguinidade, que se desfazem com a morte do corpo físico. Por isso ele quis colocar ali que existem muitos casos de amigos que são filhos de pais diferentes, que são absolutamente irmãos espirituais, que se dão muito melhor do que certos irmãos que nasceram exatamente do mesmo pai, da mesma mãe, que se pudesse seriam inimigos, porque não se dão bem. Talvez seja esses laços de compromisso, unidos apenas pela consanguinidade. Então vale a pena nós entendermos dessa lição que todos nós estamos indo ao encontro de Deus. Aí Deus une juntos credor e devedor. Ele une na mesma casa, na mesma família consanguínea, tirano e oprimido, adversário e inimigo, dentro da mesma casa, da mesma consanguinidade. Ele pode também unir opositor e rival. Ele une agressor e agredido, enganador e enganado, vencedor e vencido. Deus ele une na mesma família o esperto e o iludido. Ele une o mentiroso e aquele lesado. Ele une o ofensor e o ofendido. Ele une também o prepotente e o humilhado. Como? Como que Deus une, espíritos assim, na mesma casa, para conviver na mesma família consanguínea? Como, meus irmãos? Através da reencarnação, do renascer de novo. Ou seja, essas relações de outros tempos reúnem-se então na mesma família consanguínea, gerando ali, naquele âmbito, antipatias e conflitos. Isso em permanente processo de reconciliação. Isso acontece sempre. Então, desafetos de ontem, de passados próximos, de outras vidas, de outras experiências, esses desafetos de ontem, eles se reencontram hoje na parentela corporal, com o compromisso de quê? De renovação íntima, a fim de que lá no futuro, unidos pelo laço do amor na família espiritual, todos caminhem de mãos dadas. Todos.
afetos e desafetos. Tudo isso é o caminho que Deus encontra para que nós todos possamos um dia caminhar de mãos dadas. Para quê? Ao encontro de Deus. É maravilhosa essa lição, porque ela vem realmente dar a resposta de como, dentro da mesma casa, irmãos são inimigos, né? Entre aspas, dizendo assim, mas é porque exatamente Deus encontra ali aquele recurso daqueles espíritos estarem saudando essa diferença. Para que eles possam, no futuro, através desse laço de amor, da irmandade, né, muitas vezes de pai com filho, e mãe com filho, irmão com irmão, se deem as mãos para juntos ir num só objetivo, ao encontro de Deus. É isso que Jesus quis ensinar naquela lição. Eu digo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então aqui está, nas diferenças, nas desigualdades, estão ali para poder se renovarem, espiritualmente falando. Que possamos refletir sobre essa lição. Meus caríssimos irmãos, estamos aqui finalizando mais esse momento do culto do Evangelho no Lar, essa reunião de amor. Que nós possamos mentalizar os espíritos amigos benfeitores que vêm nos auxiliar. Por exemplo, através dessa lição, eles nos intuem nas lições, nos conselhos amorosos de Jesus. Os espíritos protetores, eles vêm nos intuir, nos influenciar sempre ao bem. É aquela voz que nos fala na intimidade. Então, que possamos agradecer, louvar a Deus e buscar esses irmãos para o nosso auxílio no dia a dia. Por exemplo, nós lhes agradecemos muito pelo dia de hoje, por ter nos feito chegar aqui agora e agradecer por tudo. Pelo nosso lar, por nós termos o aconchego da nossa casa, do nosso lar, dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Que possamos olhar para esses irmãos como verdadeiros irmãos. Se existe a diferença, que nós possamos lutar para que possamos adquirir o amor. Abençoe, Jesus, todos os lares, todos os irmãos, todos os corações. Que os mensageiros espirituais coloquem o lenitivo necessário à água que está para ser fluidificada. Que Deus nos permita essa emanação de luz e de bênçãos. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus. Que assim seja.